Olá, nós vamos falar agora um pouco sobre o Chile. No governo do democrata cristão Eduardo Frei, em 1964 a 1970, o Chile viveu em uma democracia. Nesses anos, os movimentos populares do campo e da cidade tornaram-se mais organizados e atuantes. Assim, nas eleições de 1970, esses movimentos uniram suas forças e dos partidos de orientação socialista e formaram a Unidade Popular, que lançou a candidatura do médico socialista Salvador Allende à presidência da República. Eleito o presidente da República em 1970, Allende acreditava ser possível construir o socialismo por via democrática. Segundo o historiador Alberto Agio, para Allende e boa parte de seus seguidores, o socialismo significava poder popular, estatização da economia, e assim ele agiu na presidência da República por meio de decretos presidenciais e implementou a reforma agrária. 80% das terras cultiváveis que estavam nas mãos dos grandes proprietários foram expropriadas e repartidas entre as famílias camponesas. A reforma na saúde, com vistas à criação de um serviço único de saúde, que atendesse toda a população, suprimindo a diferença entre pacientes da primeira e de segunda classe existentes no país. A nacionalização das minas de cobre, das telecomunicações, que até então estavam nas mãos de empresas estadunidenses. Um programa de alfabetização em massa. Com essas medidas, o governo Allende atraiu fortes inimigos. De um lado, organizações como o movimento de esquerdas revolucionárias, que pressionavam o governo para acelerar as mudanças e chegar ao socialismo mais rápido. De outro, os Estados Unidos, a parte dos empresários chilenos inconformados com as medidas governamentais. Diante disso, diminuíram investimentos na produção, provocando a queda na taxa de emprego e a alta da inflação. Neste ambiente, ocorreu uma radicalização ideológica e o governo de Allende perdeu o controle do processo político e, apesar disso, manteve a legalidade. Dessa forma, em 11 de setembro de 73, com apoio dos Estados Unidos, forças militares chilenas bombardearam, invadiram o Palácio de La Moneda, derrubando Allende, morto no bombardeio, e colocando em seu lugar o general Augusto Pinochet. O projeto da ditadura Pinochet era fundar uma nova ordem política, econômica e social. Para isso, montou um aparato repressivo, sofisticado, que intimidou, matou ou exilou seus adversários. Durante seus 17 anos de governo, Pinochet aplicou o terror de Estado. No campo econômico, a ditadura chilena adotou o neoliberalismo. Privatizou empresas,
serviços de saúde e previdência social. Atraiu capitais e empresas estrangeiras. Estimulou as exportações. Suprimiu o controle de preços. Abriu o país ao comércio internacional. E ao mesmo tempo que adotou essas políticas neoliberais, buscou disseminar valores que estimulassem a sociedade a se tornar mais individualista, consumista, despolitizada. Durante o seu governo, Pinochet sofreu atentados e teve de enfrentar também rebeliões populares. Em 83 e 86, mas todas essas ações foram rapidamente sufocadas. E em 1980, Pinochet outorgou uma Constituição que previa um plebiscito. A realizar-se em 1988. Seu objetivo com esse plebiscito era de que o povo lhe concedesse mais 8 anos de governo. Seu objetivo com esse plebiscito era de que para sua surpresa, o povo se mobilizou, votou contra a prorrogação de seu mandato. O não ao ditador chileno obteve 56% dos votos válidos. Os partidos políticos de oposição se uniram em uma frente chamada Concentração dos Partidos da Democracia. Pinochet reagiu, conseguindo um pacto com a oposição e aprovou no parlamento leis que impediam qualquer mudança significativa nas instituições do país. A transição para a democracia, no entanto, prosseguiu. A concentração reuniu os partidos de oposição e venceu as eleições contra a Aliança por Chile, que representava as forças conservadoras. A vitória de Patrício Aylwin nas eleições de 89 marcou a volta da democracia no Chile. A Frente Democrática, que derrubou Pinochet, conseguiu eleger os 4 presidentes seguintes. Os governos da concentração modernizaram o país, alcançaram a produção agroindustrial, voltada para a exportação, e o setor de serviços adotaram programas de despoluição e inovação tecnológica e conseguiram o crescimento contínuo da economia nesses anos. Além disso, as políticas públicas esquecidas durante a ditadura foram retomadas. Na história recente da Argentina, militares tiveram uma presença constante na política. De 1930 a 76, ocorreram 6 golpes militares no país. No início dos anos 70, o ambiente político na Argentina ele era crescente. Violência e radicalização política. Boa parte do povo argentino pedia o retorno do ex-presidente Juan Domingo Perón, que se encontrava exilado na Espanha. Em março de 73, ocorreram eleições livres para a presidência da República, que foram vencidas pelo peronista Héctor Cámpora, em junho do mesmo ano. Cámpora renunciou para que fossem realizadas novas eleições presidenciais e Juan Domingos Perón assumisse a presidência da Argentina.
E foi o que aconteceu. No ano seguinte, porém, Perón faleceu e o poder passou às mãos de sua esposa e vice-presidente, Isabelita Perón. Seu governo, no entanto, não conseguiu o apoio da maioria da população. Ela era criticada, inclusive, por parte dos peronistas. Além disso, não conseguiu alavancar a economia do país. Esses fatores, somados, abriram caminho para um novo golpe de Estado, desfechado em 24 de março de 76. Uma junta militar forçada por comandantes das Três Armas e presidida pelo general Jorge Rafael, assumiu o poder em 76. Assim como ocorreu em outros países sul-americanos, o golpe teve apoio de uma parte da sociedade e dos meios de comunicação. A justificativa para o golpe era a mesma dada pelos militares brasileiros e chilenos: combater o inimigo interno subversivo, libertar a sociedade da desordem do comunismo e conduzir o país ao destino da grande nação. No plano econômico, o regime militar argentino estimulou as exportações, facilitou a especulação financeira e inibiu os investimentos no setor fabril, gerando o que os especialistas chamam de desindustrialização. Com isto, a economia entrou em declínio, enquanto a inflação e as taxas de desemprego subiam consideravelmente. A falta de habilidade na condução da economia contrastava com a violência e eficiência da repressão militar. O governo Videla perseguiu e prendeu seus opositores, trabalhadores, estudantes, empresários, religiosos, militares, legalistas e políticos, e os conduziu aos centros especializados em tortura, aos campos clandestinos de extermínio, e ali mesmo os destruiu. As organizações armadas de orientação socialista também foram desmanteladas e os opositores desapareceram. Foram exilados ou engajaram-se na luta pacífica por direitos humanos e redemocratização. A ditadura argentina tinha uma dupla face, uma pública, submetida às leis, e uma clandestina, à margem da legalidade. E na resistência à ditadura militar argentina, merece especial destaque as mães da Praça de Maio, mães cujos filhos tinham desaparecido, circularam pela Praça de Maio em silêncio e com um lenço branco na cabeça, como se estivessem procurando por eles. Assim, as loucas da Praça de Maio, como as denominavam os militares, chamavam a atenção do mundo para os crimes que vinham sendo cometidos pela ditadura em seu país. Enquanto o regime militar brasileiro deu continuidade ao modelo adotado na era Vargas, o regime militar chileno adotou uma política econômica neoliberal, diminuindo o tamanho do Estado e por meio de uma política de privatização de empresas que haviam sido estatizadas, ou seja, substituiu o modelo adotado no governo anterior por outro, o que hoje é responsável, em parte, pelo modo de inserção do Chile na economia internacional.